1 Reis. Melahim Aleph. Capítulo 5. Quando Hirão, rei de Tiro, ficou sabendo que Shilomó havia sido ungido rei como sucessor do seu pai, enviou seus servos a Shilomó, pois Hirão sempre tinha sido amigo de David. Então Shilomó mandou dizer a Hirão: Sem dúvida, você sabe que David, meu pai, não pôde construir uma casa para o nome de Yahweh, seu criador, por causa das guerras travadas contra ele de todos os lados, até que Yahweh colocou os seus inimigos debaixo da sola dos seus pés. Mas agora, Yahweh, meu criador, me deu descanso de todos os lados. Não há ninguém que se oponha a mim, e não acontece nada de mal. Por isso pretendo construir uma casa para o nome de Yahweh, meu criador, assim como Yahweh prometeu a David, meu pai, dizendo: Seu filho, a quem farei sentar no trono no seu lugar, é quem construirá uma casa para o meu nome. Agora ordene que seu povo corte para mim cedros do Líbano, os meus servos trabalharão com os seus servos, e eu pagarei o salário dos seus servos conforme o valor que você determinar. Pois você sabe muito bem que nós não sabemos cortar árvores como os sidônios. Quando Hirão ouviu as palavras de Shilomó, alegrou-se muito e disse: Que hoje Yahweh seja louvado, por ter dado a David um filho sábio para governar este grande povo. E Hirão mandou dizer a Shilomó: Ouvi a mensagem que me enviou. Farei tudo o que você desejar, providenciando madeira de cedro e madeira de junípero. Meus servos as levarão para baixo, do Líbano até o mar, e eu farei delas jangadas para seguirem por mar até o lugar que você me indicar. Lá eu as desmancharei, e você poderá levar a madeira embora. Em troca, você providenciará o alimento que eu pedir para os da minha casa. Assim, Hirão forneceu toda a madeira de cedro e de junípero que Shilomó quis. Em troca, Shilomó deu a Hirão 20.000 coros de trigo como alimento para os da sua casa e 20 coros de azeite de oliva puro. Isso era o que Shilomó dava a Hirão todo ano. Yahweh deu sabedoria a Shilomó, assim como lhe tinha prometido, e havia harmonia entre Hirão e Shilomó, e os dois fizeram um acordo. O rei Shilomó convocou homens de todo Ixal para trabalho obrigatório. 30.000 homens foram convocados. Ele os enviava ao Líbano em grupos de 10.000 por mês. Eles ficavam um mês no Líbano e 2 meses em casa. E Adonirão supervisionava os convocados para trabalho obrigatório. Shilomó tinha 70.000 trabalhadores comuns e 80.000 cortadores de pedras nos montes, além de 3.300 encarregados que serviam como capatazes para supervisionar os trabalhadores. Às ordens do rei, eles extraíram grandes pedras, pedras caras, para que o alicerce da casa fosse lançado com pedras lavradas. Portanto, os construtores de Shilomó e os construtores de Hirão, bem como os gebalitas, cortavam as pedras e preparavam as madeiras e as pedras para a construção da casa. 1 Reis. Melahim Aleph. Capítulo 6. No 480º ano depois da saída dos Ixalitas da terra do Egito, no 4º ano do reinado de Shilomó sobre Ixal, no mês de Ziv, isto é, o 2º mês, ele começou a construir a casa de Yahweh. A casa que o rei Shilomó construiu para Yahweh tinha 60 côvados de comprimento, 20 côvados de largura e 30 côvados de altura. O pórtico na frente do templo tinha a mesma largura da casa, 20 côvados. O pórtico acrescentava 10 côvados ao comprimento da casa. Ele fez as janelas da casa com vãos que se estreitavam. Além disso, encostado às paredes da casa, ele construiu um anexo acompanhando as paredes da casa, as do templo e do compartimento interno. Ele fez salas laterais ao redor da casa. O andar inferior de salas laterais tinha 5 côvados de largura, o andar do meio tinha 6 côvados de largura e o andar superior tinha 7 côvados de largura, pois ele deixou recuos nas paredes ao redor de toda a casa, para que as vigas não precisassem ser inseridas nas paredes da casa. A casa foi construída com pedras já talhadas na pedreira, de modo que não se ouviam martelos, machados nem nenhum outro instrumento de ferro na casa durante a construção. A entrada do andar inferior de salas laterais ficava no lado sul da casa, e havia uma escada em caracol para subir ao andar do meio, e do andar do meio ao andar superior. Ele continuou construindo a casa e a terminou. Ele cobriu a casa com vigas de cedro e fileiras de tábuas de cedro. Construiu as salas laterais ao redor de toda a casa, cada uma com 5 côvados de altura, e elas estavam ligadas à casa por meio de madeiras de cedro. Nesse meio tempo, Shilomó recebeu a seguinte palavra de Yahweh: Quanto a esta casa que você está construindo, se você andar nos meus decretos, cumprir as minhas decisões judiciais e obedecer a todos os meus mandamentos, andando segundo eles, eu cumprirei a promessa que fiz a David, seu pai. Com relação a você, residirei entre os Ixalitas e não abandonarei o meu povo Ixal.
Shilomó continuou construindo a casa para terminá-la. Ele cobriu as paredes da casa, por dentro, com tábuas de cedro. Ele revestiu de madeira as paredes internas, desde o chão da casa até as vigas do teto, e revestiu o chão da casa com tábuas de junípero. Ele construiu uma seção que media 20 côvados a partir da parede de trás da casa. Ela era de tábuas de cedro, do chão até as vigas. Assim ele construiu dentro dela o compartimento interno, o Puríssimo. E o templo, a parte da casa na frente dele, tinha 40 côvados. A madeira de cedro no interior da casa era entalhada com figuras de cabaças e de flores abertas. Tudo era de cedro, não se viam pedras. E ele preparou o compartimento interno dentro da casa para ali colocar a arca do pacto de Iau. O compartimento interno tinha côvados de comprimento, 20 côvados de largura e 20 côvados de altura. Ele o revestiu de ouro puro, e o altar ele revestiu de cedro. Shilomó revestiu o interior da casa com ouro puro e colocou correntes de ouro na frente do compartimento interno, que era revestido de ouro. Revestiu de ouro toda a casa inteira. Ele também revestiu de ouro todo o altar, que ficava perto do compartimento interno. No compartimento interno ele fez 2 querubins de madeira de pinho, cada um com 10 côvados de altura. Uma asa do querubim tinha 5 côvados, e a outra asa tinha 5 côvados. Havia 10 côvados da ponta de uma asa até a ponta da outra asa. O segundo querubim também tinha 10 côvados. Os 2 querubins tinham o mesmo tamanho e o mesmo formato. Um querubim tinha 10 côvados de altura, e o outro querubim tinha a mesma altura. Então ele pôs os querubins dentro do compartimento interno. As asas dos querubins estavam estendidas, de modo que a asa de um querubim tocava uma parede e a asa do outro querubim tocava a outra parede, e as outras asas se estendiam para o centro do compartimento, de modo que tocavam uma na outra. Ele também revestiu os querubins com ouro. E em todas as paredes da casa, tanto ao redor do compartimento interno como do externo, ele entalhou figuras de querubins, de palmeiras e de flores abertas. Ele revestiu de ouro o assoalho da casa, tanto no compartimento interno como no externo. E para a entrada do compartimento interno ele fez portas de madeira de pinho, colunas laterais e ombreiras, como uma quinta parte. As 2 portas eram de madeira de pinho, e nelas ele entalhou querubins, palmeiras e flores abertas, e as revestiu de ouro, cobriu os querubins e as palmeiras com ouro batido a martelo. Para a entrada do templo, ele fez as ombreiras de madeira de pinho da mesma maneira, que pertenciam a uma quarta parte. E ele fez 2 portas de madeira de junípero. Uma porta tinha 2 folhas que giravam por meio de pivós, e a outra porta tinha 2 folhas que também giravam por meio de pivós. Ele entalhou nelas figuras de querubins, palmeiras e flores abertas, e folheou de ouro as figuras. Ele construiu o muro do pátio interno com 3 fileiras de pedras lavradas e uma fileira de madeira de cedro. No 4º ano, no mês de Zive, lançou-se o alicerce da casa de Iau, e no 11º ano, no mês de Bu, isto é, no 8º mês, a casa foi concluída em todos os detalhes, conforme o projeto. Assim, ele levou 7 anos para construí-la.